Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de TCL. Vamos então dar sequência ao que estávamos vendo na aula anterior, que é a parte de manipulação de arquivos, né? A gente estava trabalhando com o sistema de arquivos usando o TCL. Na última aula então a gente trabalhou com esse delete, e aí informamos o caminho, né, o diretório onde estava o arquivo, e executamos o delete. Bom, eu vou usar esse mesmo arquivo aqui, só que agora eu vou apagar isso aqui. E nós temos aqui então um arquivo, cópia e diretório, tá? Essas três variáveis. O diretório, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o listas e vou colocar só o diretório mesmo, tá? Vetores, e aqui eu vou botar, como está dentro de arquivos, aqui no arquivo eu tenho vetores também, né? Então beleza, deixei vetores mesmo, tá? Arquivo, cópia e diretório. Bom, o que nós vamos ver hoje, pessoal? A gente vai estar trabalhando agora, eu vou mostrar para vocês os atributos de um arquivo, tá? Como é que faz para ler esses atributos? A gente tem o File Attributes, que a gente lê os atributos de um arquivo e pode imprimir ou pode ter mais informações sobre esse arquivo e saber o que a que usuário ele pertence, se ele permite ler ou é só escrever, enfim, todos os atributos desse arquivo. Então, para a gente ver os atributos de um arquivo, eu vou setar uma variável, percebam que eu não estou nem declarando ela, eu vou setar ela como atributos, tá? Set atributos e normal, né? Abro e fecho colchetes aqui, file attributes, percebam que é com 2T, tá? Attributes. E eu vou chamar aqui o $cópia, tá? Que é onde tem um arquivo ali. Então, attributes, tá? De $cópia. E agora eu posso simplesmente fazer um puts de $atributos. Mas vocês vão ver que não vai ficar legal, tá? Olha só. Só que eu vou salvar esse arquivo com outro nome, tá? Então, ao contrário de dar um Ctrl S aqui para salvar, né? Ou no Mac, como eu estou usando aqui o Command S, vou vir aqui no File, Save As, e eu vou dar o nome desse arquivo aqui. Eu não vou colocar em arquivos, tá? Eu vou colocar aqui no projeto, e eu vou chamar ele de acesso a arquivos P2, tá? De parte 2 aqui. Vou botar o P maiúsculo, P2. Pronto. Vamos salvar. Beleza, então agora já temos ali o acesso a arquivos parte 2. Vamos executar esse arquivo aqui. Eu vou abrir então o nosso wish. Arquivo, fonte. E vamos lá, acesso a arquivo parte 2. Abrir. E olha só, ele imprimiu para a gente aqui os atributos de um arquivo. Obviamente, né, pessoal, que esses atributos eles variam de acordo com cada sistema operacional, né? Eu estou usando o Mac aqui, ele vai mostrar dessa forma aqui, certo? Bom, mas Valdir, eu quero imprimir um abaixo do outro, eu quero separar esses atributos aí. Percebam que cada atributo tem um espaço, tá, pessoal? Então a gente tem N formas de trabalhar com isso aí. Na verdade, esses atributos retornam uma lista. Vocês lembram das listas? As listas, por padrão, ele tem um espaço, né? Então, aqui, cada item desse separado por um espaço é um atributo, tá? E faz parte daquela lista a variável que nós criamos aqui, atributos. Então, atributos agora é uma lista que contém esses itens aqui separados por espaço em branco, tá? Bom, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso usar um split para separar esses atributos pelo espaço, tá? Mas eu não preciso, porque a gente também pode fazer um for ou um for each, tanto faz. É uma lista, o atributos é uma lista. Eu vou usar agora aqui um for, tá? Não vou usar um for each. Olha só, eu vou fazer aqui um for, vou dar um enter, ele já vai setar tudo direitinho para a gente, ó, como é que funciona o for. O primeiro espaço, aqui de chaves, eu seto ele com a variável iniciando em 0. Depois, aqui é uma condição para ele executar esse for, e aqui é o incremento, tá?
Então aqui eu seto um valor inicial de uma variável qualquer, ele sugere i, mas vocês podem trocar esse nome aqui, tá? Posso colocar qualquer nome. Eu vou manter para não mudar o padrão. Depois, no segundo bloco aqui de chaves, a gente já estudou isso aqui, mas vale sempre relembrar, é a condição para ele executar esse for, e no terceiro bloco é o incremento, de quanto em quanto, tá? Beleza, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, for set i igual a 0, então, enquanto i menor do que a gente precisa agora avaliar aqui o tamanho dessa variável atributos, tá? Então, enquanto ele for menor, eu vou abrir e fechar colchetes e vou colocar aqui, ó, length, th, aqui, pronto, length do dólar atributos, pronto. Então, enquanto o $i for menor que o tamanho da variável atributos, que é o número de itens que ela possui, ele incrementa o i, tá? Sempre em 1. E nós vamos fazer o que aqui dentro? Eu vou fazer um puts, vou colocar aqui entre aspas, atributos, 2 pontos, ou melhor, vou colocar no singular, porque é linha a linha, né? Então, aqui eu vou imprimir o lindex. Vocês lembram, né, do lindex na aula de listas, né? A gente vai pegar, nós vamos imprimir o conteúdo de um determinado index, tá? Então, olha só, lindex, a variável é onde é que estão todos os nossos itens da lista, né? Onde é que está isso? Está lá em $atributos, que é a nossa variável de lista, certo? Mas aqui ainda está incompleto esse lindex, porque eu preciso definir para ele quem é, qual é o índice que eu quero imprimir, porque agora ele não sabe, ele está me pedindo o índice, ele vai nos pedir o índice, tá? Porque eu estou usando o lindex. Se eu imprimir $atributos, vocês viram que é um do lado do outro, separado por espaço. Agora eu quero um abaixo do outro, bem bonitinho. E estou botando, inclusive, o texto atributo antes. Então, para isso, eu preciso usar o lindex, que pede a variável da lista, e também qual a posição que eu quero imprimir. A posição é o $i, certo? Então, para cada item da lista que ele entrar, ele vai começar no 0, né? Então, para cada item da lista que ele entrar, ele imprime aquele item da lista, certo? Vamos botar aqui um ponto e vírgula. Eu vou salvar isso aqui, Command S, e vamos aqui no Ish. Vamos limpar. E eu vou carregar novamente, ó, parte 2. Olha só, agora está bem bonitinho, ó. Tudo definido, bem bonitinho. Todos os atributos aí já separados e impresso linha após linha. Tá? Então, essa é uma forma também da gente estar utilizando, né, não o for each, e sim o for. Né? O for each aqui seria muito mais simples, tá? Muito mais simples mesmo. Vamos fazer só para ver como é que fica? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para relembrar, né, pessoal? É sempre bom a gente relembrar para ter todo o conhecimento necessário quando você tiver que desenvolver alguma coisa, sabe como utilizar. Então, vamos aqui, ó, for each, também, ó, vou dar um tab, ele vai montar todo o comando para a gente, ó, for each, var, $list, olha, percebam que aqui, né, ele já montou para a gente toda a estrutura do for each. Então, aqui é uma variável que a gente vai definir, tá? Ele está dizendo aqui, para cada item na lista, a gente faz o quê? Então, eu vou colocar aqui, tá, var, eu vou colocar item, tá? Então, para cada item na lista, se vocês tiverem alguma dúvida, tá, pessoal, aqui nas listas, a gente tem exemplos de for, ó. Então, ó, for each, item, $lista, mesma coisa que a gente está fazendo agora, tá? Então, for each item, qual é a variável de lista? É atributos. Atributos, tá? Então, para cada item dentro de atributos, o que ele faz? Ele faz esse puts aqui, tá? Com a diferença de que agora eu vou fazer o seguinte, ó, Command V, atributos, e eu não preciso mais desse lindex, porque agora eu só preciso imprimir aqui $item, tá? Então, isso é que facilita
a questão do for each. Percebam que a quantidade de código é muito menor, tá? Então vamos salvar aqui de novo, dar um Command S e a gente vai imprimir. Inclusive, para a gente ver realmente a diferença, ó, atributo com for each. Opa, vou botar aqui para ficar mais fácil. For each. Pronto, olha aí, ó, tá? Para a gente ver que a gente está utilizando mesmo o for each. Vamos salvar. Vamos aqui no each, eu vou apagar o console e vou abrir ele de novo. Olha aí, ó, atributo com for each, tá? Então, fica a seu critério utilizar aqui o for ou o for each. Qualquer um dos dois vai ter o mesmo efeito. Só que o for each ele é muito mais interessante, a gente percebe aqui que ele é muito mais interessante utilizá-lo quando se está trabalhando com listas, tá? Percebam a quantidade de códigos que a gente tem que escrever aqui com for, e isso se reduz a pó, né? Trabalhando com o for each. Ok? Beleza, vamos continuar aqui. Eu vou trabalhar agora, vou deixar isso aqui comentado, tá? E nós vamos imprimir agora alguns parâmetros de arquivo, de diretório, enfim. Vou continuar com essas mesmas variáveis. Os atributos agora aqui também eu vou comentar, até para não precisar ficar carregando muito na memória, né? Então, vou jogar eles para baixo. E a gente vai fazer outras impressões aqui. Por exemplo, eu vou imprimir aqui, pessoal, a extensão de um arquivo. Qual que é, né? Eu preciso saber qual que é a extensão do arquivo. Só a extensão. Ou eu já sei qual é a extensão do arquivo, mas eu preciso capturar essa extensão. Porque de repente eu vou abrir um arquivo, vou ler todo o conteúdo dele e vou salvar num outro arquivo, tá? Quando é que a gente pode utilizar isso? Por exemplo, você pode pegar um arquivo texto separado por ponto e vírgula e você quer abrir esse arquivo, ler linha a linha desse arquivo, separar, trocar o ponto e vírgula e vamos dizer que você vai jogar isso para um banco de dados ou para um outro arquivo e você quer organizar esse arquivinho aí. Então você pode pegar a extensão dele, saber qual que é a extensão, independente de saber ou não, você pode pegar a extensão, ler linha a linha desse arquivo, fazer a montagem do jeito que você quer e salvar de novo com a mesma extensão, tá? E aí vai ser utilizado então esse recurso que a gente vai aprender agora para saber, para separar só a extensão, tá? Então vou fazer aqui um puts, a gente já tem uma variável ali que é o cópia, né? Cópia é um arquivo, tanto cópia quanto arquivo, né? Os dois são o caminho completo de um arquivo, tá? Então, vou fazer um puts aqui, dizendo o seguinte, ó, a extensão do arquivo, vou dois pontos aqui, e a gente vai colocar aqui, obviamente sempre em colchetes, tá, pessoal? Eu vou colocar file extension, tá? Que é para capturar a extensão do arquivo. Mas esta extensão vem de onde? Vem da variável $cópia, que é onde a gente tem o arquivo, tá? Vamos colocar aqui um ponto e vírgula. Vou dar um Command S e se a gente executar aqui, arquivo, fonte, parte 2, olha aí, a extensão do arquivo .tcl, tá? Então, aqui nós estamos só imprimindo, mas se você quiser pegar a extensão de um arquivo para guardar numa variável, por exemplo, para depois salvar em outro arquivo, você pode estar utilizando esse file extension aqui que ele vai extrair só a extensão do arquivo, tá? Bom, vamos para um outro exemplo aqui, onde nós vamos agora imprimir onde ele está. Qual é o diretório? Nessas variáveis aqui, pessoal, a gente já tem ele, tá? A gente já sabe onde ele está, ok? Mas vamos supor uma situação onde esse arquivo está vindo de algum lugar, tá? Esse diretório vem de algum lugar que a gente não sabe, tá? Eu sei que eu tenho um arquivo, mas aonde ele está, certo? Aqui eu declarei as variáveis e já setei elas com cada variável com um caminho já pré-definido, tá? Então eu engessei essas variáveis aqui num único caminho. Aí vamos supor que, eu sei que eu tenho esse arquivo lá, mas eu quero imprimir o caminho completo dele. Como é que eu faço? Aonde ele está? Então a gente tem uma opção para fazer isso, ó. Eu tenho puts, eu vou colocar aqui, onde está,
falta um E aqui. Onde está? Aí nós vamos colocar, sempre, nunca esquecendo do colchetes.